O trabalho final da matéria Estudos Avançados em Raça e Gênero fala sobre a questão de gênero e nós escolhemos para esse trabalho final o feminismo. É importante falar que o feminismo é um movimento social que busca a igualdade entre os gêneros, o sexo masculino e o sexo feminino, e a liberdade das mulheres em prol dessa sociedade machista e patriarcal em que ainda vivemos. Posso falar com propriedade, como mulher, que o machismo não é o oposto correspondente do feminismo. Tampouco algo que se deva glorificar. O primeiro não se trata de um movimento social. Sim, o machismo não é um movimento social, e sim um padrão de pensamento e comportamento excludente e violento, que considera mulheres seres inferiores, só pelo fato de ser mulher. É importante falar também, como uma futura jurista, que agora, nos crimes hediondos, tem tipificado o feminicídio, que infelizmente vem sido recorrentes os números de feminicídios por todo o Brasil. A morte prematura de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. É importante falar também os nossos integrantes. O trabalho é composto por mim, Juliana Veloso, pelo João Carlos Silva, Leonardo Gabriel, Maurício de Araújo e Vitor de Paula Freitas. Nós escolhemos histórias do dia a dia, histórias que foram presenciadas por nós. Os homens do meu grupo, eles vão contar histórias que vivenciaram, eles presenciaram, e eu vou contar uma história que infelizmente pude vivenciar também no ambiente de trabalho. No decorrer da apresentação do podcast, será analisado todas as histórias e, no final, uma conclusão sobre o trabalho. Meu nome é Maurício, eu tenho 24 anos. E o que eu irei relatar agora aconteceu quando eu tinha por volta de 16 anos. Na época eu trabalhava como jovem aprendiz numa empresa de construção civil. Minha função era auxiliar o departamento pessoal nas questões de arquivamento de documentos. E éramos eu e mais dois rapazes. Eles também tinham por volta de 16, 17 anos, não mais que isso. Interagíamos entre nós, tínhamos o supervisor que era muito tranquilo, sempre tratou a gente com muito respeito e atenção. Nunca tivemos problemas entre nós, até que eles decidiram contratar uma menina para auxiliar o RH, né, que eles estavam precisando na época. Sendo que, após a contratação dela e tudo mais, ela não se habituou à rotina do RH. Então pegaram um rapaz que trabalhava comigo, botaram ele pro RH e ela veio pro departamento pessoal. E nessa época começaram as trocas, né? Então eu tive que ir pro escritório que ficava na oficina, que era de frente para a empresa, e ela também acabou indo para me auxiliar lá, para me auxiliar não, né? No caso auxiliar o nosso supervisor, porque era muito trabalho, era muito material que nós tínhamos que anotar, ver tudo certinho, fazer as contas, ver se não estava faltando nada. E nesse período, eu lembro que ela recebia muitas, assim, não são brincadeiras, mas muitas falas desnecessárias, assim. Eu, sendo bem honesto, eu achava graça na época porque eu só via de verdade como uma brincadeira. Eu não via mais que isso, entendeu? Era um comentário sobre o cabelo, sobre a roupa, sobre um acessório, e até mesmo o meu supervisor uma vez fez um comentário sobre os seios dela que na época eu achei graça, mas pensando hoje em dia foi algo assim horrível, sabe? Falando sobre os volumes, falando sobre o tipo de sutiã. E não mais que um mês depois de nós termos ido para a oficina, ela pediu para ser desligada da empresa. E eu não entendi porque, sabe? Nós não tínhamos que reclamar. Pelo menos eu não.
Eu não tinha o que falar, era bem tratado, pagavam bem. E, assim, não sabia mesmo o que tinha acontecido para ela pedir o desligamento. Até que eu mandei um e-mail para ela e questionei, né? Perguntei por que ela saiu, que eu não tinha o número dela, só tinha o e-mail. Aí ela me respondeu, falou que não aguentava mais as brincadeiras, falava que aquilo estavam levando muito lado pessoal e que ela já não aguentava mais os tipos de comentário que ela recebia. E eu parei para analisar depois e realmente não havia graça naquilo, não tinha, eram comentários desnecessários, sabe? Coisas que machucam as pessoas de fato, principalmente quem é alvo dos comentários, né? Eu acho que nenhuma menina na fase de desenvolvimento quer receber comentários maldosos e muitas vezes sexuais sobre o corpo. Eu acho que nenhuma mulher, né? E, e foi assim, foi algo que talvez eu poderia não ter rido, não poderia talvez ter intervido ou ter falado com o nosso supervisor, conversado com alguém, poder ter ajudado, mas na época eu não via como maldade, eu não tinha noção do quão forte isso podia ser para uma pessoa. E eu me senti culpado durante um tempo, mas aí a gente vai amadurecendo, vai vendo e acaba que a gente aprende, né, com essas lições. E uma coisa que eu me pergunto é por que eu não sabia o que era aquilo? Como eu não identifiquei que aquilo era uma agressão, uma violação? E essa é a reflexão que eu quero trazer. Por que nós demoramos tanto a ensinar os meninos, aos rapazes, o que é o assédio? O que é uma agressão verbal? O que são essas coisas, sabe? Eu acho que se faz necessário nós ensinarmos desde muito cedo, tanto às meninas quanto aos meninos, o que são essas coisas. Que o debate, o diálogo se inicie desde muito jovem, para que a gente possa identificar as agressões e relatar. Meu nome é João, eu tenho 23 anos e venho relatar uma história que ocorreu no início desse ano com a minha prima. Ela tem 24 anos e é estagiária em um escritório de advocacia no centro da cidade. O fato é que um funcionário do escritório começou a assediar ela, sempre ficava abraçando ela e tocando de um jeito que deixava ela muito desconfortável. Isso aconteceu diversas vezes. Uma vez, ele até tentou abraçá-la por trás enquanto ela estava na máquina de scanner. Isso sempre deixou ela muito incomodada, né? Até que um dia, conversando com uma outra estagiária, ela descobriu que esse mesmo funcionário não fazia isso apenas com ela, e sim com umas outras 3 mulheres lá no escritório. Já tentou até dar um beijo à força no horário de trabalho em uma delas. É nesses casos que devemos ter atenção e as mulheres devem ser sempre ouvidas para que situações como essas não se repitam, pois além de ser muito desconfortável para a pessoa que está sofrendo o assédio, quando elas resolvem contar para alguém, a maioria das vezes recebe muitos questionamentos e dúvidas de que se o fato aconteceu mesmo ou não, e isso acaba deixando elas cada vez mais envergonhadas e acabam não denunciando o abusador. No caso da minha prima, aconteceu o que deve sempre acontecer. Elas contaram para uma supervisora, a supervisora entendeu e demitiu o funcionário logo em seguida. Olá, me chamo Juliana Veloso, sou formanda 2021.1 da graduação em Direito e durante esses 5 anos e meio de faculdade tive experiência em 2 escritórios de advocacia e como estagiária no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em um desses escritórios, localizado no centro da cidade, pude vivenciar, não fui eu a vítima, mas eu presenciei uma situação de assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. E
Em breve relato, vou tentar resumir o ocorrido. Eu era estagiária e havia uma secretária. Essa secretária, ela foi com decote, uma blusa um pouco decotada, e um dos sócios, ele ficou olhando bastante no primeiro momento, e depois ele fez um suposto elogio para os seios da mulher. Ela, um pouco constrangida, tentou fechar, né, colocar a blusa um pouquinho mais para cima, mas enfim, era um dia de verão e não tinha muito o que fazer. No dia seguinte, o mesmo abordou a secretária, perguntando se ela não queria tomar uma bebida em uma banheira de hidromassagem em algum hotel por perto. Sim, exatamente isso. E ela, naquele instante, negou e sentiu desrespeitosa, né, no ambiente de trabalho. Depois de uma semana, o mesmo sócio, ele tentou diversas vezes fazer com que eles tivessem algum tipo de relação. E depois de alguns dias, a mesma incomodada foi até a sócia majoritária, uma mulher, e acabou esclarecendo tudo o que havia ocorrido nos últimos dias. Contudo, essa mulher, mais uma vez eu repito, mulher, falou que entendia, mas que se ela quisesse se demitir, não teria nenhum problema. Sim, exatamente isso que vocês escutaram. Se ela quisesse pedir demissão, não teria nenhum problema. Nós vivemos em uma sociedade totalmente patriarcal, machista, onde até mesmo as mulheres são criadas dessa forma, são machistas sim. E o feminismo ele veio com uma certa liberdade, com uma voz para a gente não se calar. Eu falo a gente porque eu sou uma mulher, não vivenciei essa situação, mas inúmeras vezes sofri importunação, e sim, importunação é crime, está tipificado no artigo 215-A do Código Penal. Há pouco tempo, mas sim, foi tipificado e é um crime. E como mulher, eu vivencio a importunação quase todos os dias quando eu saio de casa. E eu não preciso sair de casa com decote para sofrer importunação. Então, é um assunto muito delicado em relação ao feminismo. Eu preciso falar que é essencial que todas as mulheres elas entendam sobre o feminismo, que elas estudem sobre o feminismo e que elas não se calem, porque uma mulher não deu voz a outra mulher dentro do ambiente de trabalho. Esse é o meu relato, é um breve relato, mas um relato injusto. E sim, assédio sexual também é crime, só que é um crime, infelizmente, que precisa de muitas provas, testemunhas, e dentro de um ambiente de trabalho, poucas pessoas querem se submeter a um processo tão delicado. Diante a todo exposto narrado, em virtude de todas as histórias contadas e relatadas pelos meus colegas de classe, ainda é importante ressaltar que não existe apenas o feminismo no singular, pois existem muitos feminismos, com pautas e demandas específicas. Com o tempo e no decorrer da evolução da sociedade, houve essa diferença. Então, nós temos o feminismo indiferente de raça, de classe e de orientação sexual. Então, durante as movimentações nas redes sociais, as postagens, vocês podem identificar grupos feministas, mas que não compactuam apenas da igualdade entre as mulheres, mas que existem também outras pautas conjuntas. Contudo, todos esses movimentos feministas, todos os grupos feministas têm em comum a defesa pela igualdade da mulher. Eu, como mulher, falo por mais uma vez, pela última vez nesse trabalho. Nós não queremos ter considerações no Código Penal. Nós não queremos ter um tipo de homicídio qualificado no Código Penal, que é o feminicídio.
A gente não quer morrer por motivo fútil. A gente não quer morrer pelo simples fato de sermos mulheres. Não queremos mais. Nós queremos viver em igualdade, nós queremos respeito. Em suma, agradeço ao trabalho, agradeço a voz. Esse trabalho me trouxe mais uma vez uma voz de uma mulher. Agradeço ao professor e aos meus colegas de trabalho que toparam em fazer essa questão de gênero. Isso é muito importante. É um movimento muito importante. É um movimento que merece respeito. E diante de todas essas histórias narradas, venho agradecer mais uma vez e que isso fique registrado para que daqui a alguns anos, com o decorrer da educação, da democratização também e do respeito entre as mulheres, isso diminua até que finalize e que a gente não precise mais ficar lutando por igualdade.